Aê, agora sim, bom dia. Se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é um prazer receber vocês aqui. Meu nome é Marcelo, sou pastor nessa comunidade. Nós estamos na cidade de São Paulo há 4 anos já. Estamos em um processo aqui ainda, como você pode ver, esse lugar não é nosso. Um dia nós vamos estar no nosso lugar, nós sonhamos com isso para o ano que vem. Então, se essa é a sua primeira vez aqui, lembra, nós estamos aqui, mas nós não ficaremos aqui por muito tempo. Se o Senhor nos abençoar, nós vamos mudar daqui também. E, claro, todos vocês são convidados a se juntar a nós nesse processo. Nós estudamos o livro de Tiago e, semanalmente, nós voltamos para as Escrituras procurando mais informações a respeito daquilo que o Senhor nos ensina nessa palavra. E à medida que o autor de Tiago escreve o seu texto, ele apresenta a sua instrução, nós percebemos que ele confronta o nosso coração de diversas maneiras. Na manhã de hoje, eu tenho a impressão que o que ele vai continuar fazendo na nossa vida é confrontar aquela área da nossa vida que eventualmente nos incomoda. Nós chamamos de orgulho, nós damos vários nomes para isso, mas ele vai mostrar que isso acontece de diferentes maneiras. Mas para tentar ilustrar isso, eu gostaria de lembrar para você, talvez, no seu momento de infância. Então, no meu momento de infância, pelo menos. Talvez eu erre um pouquinho para mais ou para menos na sua vida, mas você lembra que pelo menos umas 2 vezes por semana, na sessão da tarde, nós víamos um filme de um lutador de boxe chamado Rocky. Vocês lembram disso? Que era semanalmente, a gente tinha uma exposição da vida do Rocky. Por que aquele filme era tão interessante para nós? Por que ele fez tanto sucesso? O Stallone, quando ele fala sobre o primeiro filme, a primeira vez que ele faz, ele tentou dirigir, atuar, ele escreveu, dirigiu, atuou, e ele não tinha dinheiro. Ele não tinha como fazer um grande sucesso daquele filme. Ele disse que tinha uma única coisa que esse filme tinha, que fez com que ele se tornasse um sucesso e ganhasse vários outros filmes na sequência. Se eu não estou enganado, são 8, ou 7 a partir do primeiro. O que é que o primeiro filme tinha que fez desse filme tão especial? Era a história de alguém sem chance nenhuma de ganhar a luta contra o campeão do mundo, numa luta programada, e ele conseguiu chegar até lá. Era alguém que saiu do nada e do nada conseguiu fama e sucesso. O primeiro filme ele empata, no segundo filme ele tem a revanche e ganha, ele se torna rico, aí ele é o campeão do mundo, no terceiro ele tem que defender, no quarto ele tem que defender, no quinto ele tem que abandonar as chuteiras não, né, as luvas. Mas o que é que esse filme tinha? O que é que fazia ele tão empolgante? Era alguém que saindo do nada, desconhecido, fama, sucesso, poder e dinheiro. E você sabe por que filmes ainda assim fazem muito sucesso? Porque nós somos exatamente assim, nós gostamos demais de histórias desse tipo. Histórias de pessoas que saíram do nada e de repente são donos de impérios. Eu procurei uma história desse tipo para ilustrar nos nossos dias, um exemplo real. Eu encontrei a história dessa mulher. E talvez você nunca tenha visto essa mulher na sua vida, talvez você não saiba quem ela é, mas ela é mais uma das muitas milionárias do nosso país, que saíram de uma posição sem recursos e ganharam agora franquias que se espalham por todo o país. Eu vou ler para você como começa a reportagem dela, apresentando a sua marca no país. Olha só, com R$100 no bolso e uma ideia na cabeça. Já começou sensacional, não é verdade? Ela começou com R$100 no bolso e tinha uma ideia. E ela transformou a ideia dela em um evento milionário. Aí você fica olhando para histórias como essa e você fala assim, qual foi a última vez que eu peguei R$100 e transformei em uma ideia milionária? E você fica assustado porque você fala assim, eu nunca consegui transformar R$100 em milhões. Alguns de vocês nem lembram a última vez que vocês tiveram R$100. O Jeff, por outro lado, está falando assim, eu nunca tive. Cada um ouve essa história e fica com uma sensação diferente, porque transformar R$100 em uma franquia milionária é um sonho secreto de todos nós. Nós queremos isso para nós. Nós queremos que os nossos esforços eles sejam recompensados. Nós queremos ter esse tipo de audácia, de fazer coisas com o pouco que nós temos e transformá-lo em milhões. Porque, no fundo, nós gostaríamos que essa fosse a nossa história.
Mas imagine se você estivesse no primeiro século. Se você estivesse andando nas primeiras igrejas em que os apóstolos tivessem fundado, como é que uma pessoa manifestaria esse desejo? Como é que ela faria isso? Eu proponho para vocês que eles olhariam para um mapa. Eles olhariam naquele mapa e fariam a seguinte pergunta: onde é que as pessoas estão indo morar e fazer dinheiro? Porque se existe esse lugar, é para lá que eu vou. Se esse lugar que existe prosperidade, que eu posso com o meu projeto fazer muito dinheiro, é para esse lugar que eu quero ir. Nos dias de Tiago, existiam várias cidades em expansão. Os judeus estavam se espalhando pelo mundo, procurando oportunidades para irem para outras regiões, para nessas outras regiões eles conseguirem fazer dinheiro e terem ali sucesso. Talvez alguém pudesse dizer: vamos para aquela cidade, nós vamos fazer negócio ali, e ali nós vamos fazer muito dinheiro. Existia uma tendência entre as pessoas daquele período de olhar para pessoas que não têm recursos e que podem ficar ricos se eles fizerem o trabalho correto, no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. E é exatamente aqui que o autor de Tiago quer entrar. Porque existe um orgulho que liga essas duas informações. Nós vamos para lá, nós vamos fazer negócio e nós vamos ser bem-sucedidos. A verdade é que a pessoa que faz esse tipo de afirmação, ele está dizendo o seguinte: se eu fizer o meu trabalho corretamente, então eu serei rico o suficiente. Então eu serei bem-sucedido. E esse sucesso financeiro está totalmente atrelado à minha capacidade de escolher o lugar para onde eu vou, o negócio que eu vou fazer e o empenho que eu vou colocar. Em outras palavras, se eu fizer o meu trabalho bem feito, então eu serei rico. Conhece essa história? Se você não conhece essa história, você provavelmente não tem grupo de amigos, porque nos nossos dias, os nossos amigos estão vivendo isso. E eu recebi essa semana uma lista de como que você pode fazer isso. Se você prestar atenção na sua vida e no seu esforço, você vai ficar rico. Aliás, recebi uma lista de livros que eu preciso usar na minha vida para alcançar esse tipo de sucesso. Esses 5 livros que eu vou apresentar para vocês eu não li. Não tem nenhuma curadoria pastoral aqui, eu só vou dizer para vocês o nome dos livros para você entender qual é a rota do seu sucesso para você ficar rico. O primeiro diz Rotinas Milionárias. Eu quero saber qual que é o tipo de café da manhã que essa rotina milionária oferece para pessoas que mudam a rotina e ganham dinheiro. Porque na minha rotina eu só perco dinheiro. Eu gasto com café, eu gasto com almoço, eu gasto com trânsito, eu gasto com... A minha rotina gasta dinheiro. Eu acho que eu preciso ler o livro. Poder do Hábito. Se você conseguir controlar o seu hábito, se você conseguir controlar os seus hábitos, as suas ações, você vai ser milionário. Olha só esse aqui que legal. O Segredo da Mente Milionária. Esse aqui eu já não ia ler. Porque se fosse secreto mesmo, ninguém ia saber. Você colocou no livro, já não é mais segredo. Está todo mundo sabendo. Tem alguma coisa errada com esse título. Pai Rico e Pai Pobre. Eu sou pai pobre. Meu pai era pobre, todo mundo era pobre. Eu não sei como é que... Talvez eu precise ler esse livro também. Mas olha esse aqui é sensacional. Esse aqui é um que eu não compraria pela afronta, mas é sensacional. Ele diz, quem pensa enriquece. Eu leio o título e me sinto burro e pobre. Não é? Porque se eu estivesse pensando, eu seria rico. O que significa que eu não estou pensando da maneira correta. Por que esses livros vendem tanto? Por que a nossa sociedade é tão apaixonada e fissurada no sucesso daqueles que saem do nada para ter muito dinheiro? Porque no fundo esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos essa história para nós. Nós queremos ser aquela pessoa que diz, eu fiz só um jogo na Mega Sena e acertei os 6 números. Minha mãe não entregou, na verdade, né, um bilhete, mas eu acertei os 6 números. Nós queremos essa história. Nós queremos ser as pessoas que vão sair do nada para o muito. E nos dias de Tiago não era diferente. As pessoas queriam sucesso, queriam ganhar coisas. Queriam ter a condição de controlar o que fazem, o que ganham e controlar o destino da sua história. Mas nós estamos ouvindo Tiago confrontar o nosso orgulho. E ele começou há poucos dias atrás nos ensinando que o nosso orgulho afeta a nossa relação com Deus e ele diz, Deus se opõe ao orgulhoso, mas ele concede graça aos humildes.
Existe um tipo de orgulho e de soberba que se sente superior ao próprio Deus, que Deus diz: eu reprovo isso, eu me oponho a isso. Na sequência, ele diz que na nossa relação com as outras pessoas, nós julgamos as pessoas. O nosso orgulho nos faz sentir melhores que as outras pessoas, porque nós fazemos coisas corretamente. Nós somos o centro do mundo, nós somos melhores que as outras pessoas. Mas existe um outro tipo de orgulho que é muito comum na nossa sociedade, que é o orgulho relacionado ao futuro, ao que vai acontecer. E é esse tipo de orgulho, de certeza, de convicção, que nós não temos capacidade de ter. Esse orgulho é que o autor vai endereçar no texto de hoje. Ele diz: ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos ali 1 ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. É com vocês que eu quero falar. Eu quero falar com vocês que acreditam que têm controle sobre o futuro. Eu quero falar com vocês que acreditam que o futuro está aqui para ser domado pelas nossas próprias mãos, com o nosso esforço, com a nossa capacidade. Mas se você observar bem o que Tiago está fazendo... Só um segundinho, gente. Também está fazendo barulho, né? Ou esse? Está melhor. Mas se você prestar atenção, o que o autor está fazendo é demonstrar que no nosso orgulho, quando nós não consideramos a pessoa e a presença de Deus, nós estamos rejeitando a sua graça. Quando nós não tratamos as pessoas como convém, nós estamos rejeitando a sua lei. Ela nos ensina a amar o próximo e não a maldizer o próximo. Mas ele também diz que quando nós temos esse tipo de orgulho, de controle sobre a vida, ou de achar que nós temos controle sobre a vida, ele diz, nós estamos rejeitando o cuidado de Deus, a sua providência. É como se nós pudéssemos dizer para o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todos os caminhos, mas o meu futuro a mim pertence, eu cuido da minha vida. E é esse o tipo de controle que nós vamos observar o autor tratar nas nossas vidas. Mas o tipo de controle que ele vai tratar de maneira imediata, o controle daquela pessoa, a falsa sensação de controle que nós acreditamos que eventualmente temos para fazer essas coisas, elas se manifestam de muitas maneiras. Existe o orgulho de dizer, se eu fizer um investimento, então serei rico. Se eu fizer o projeto, então ganharei dinheiro. Existe esse orgulho, mas esse orgulho, ele perpassa toda a nossa vida. Nós acreditamos de maneira indireta que se nós fizermos o correto com os nossos filhos, então eles serão santos. Nós acreditamos que se nós fizermos a igreja de maneira correta, então ela será grande. Existem diferentes tipos de manifestação desse orgulho, que é exatamente o tipo de controle que nós não temos e que Tiago vai nos ensinar que nós não podemos ter. O que Tiago quer nos ensinar nessa manhã é que nós precisamos abandonar qualquer sentimento, sensação de controle sobre a vida que nós não temos. Nenhum de nós é capaz de controlar ou de ter controle sobre todos os aspectos da vida. Você pode controlar suas disciplinas, você pode controlar suas palavras, você pode controlar as suas ações, mas você não pode controlar os resultados. Não existe nenhuma garantia que se você for um bom funcionário, você será bem remunerado. Não existe nenhuma garantia que se você fizer um investimento nas lojas americanas, você vai ganhar. Porque você não sabe se as pessoas que estão colocando os dados para você fazer o investimento estão fazendo de maneira correta. Nós não temos controle sobre a vida. E nós precisamos aprender que no controle Deus está. Que é Ele quem controla, e que é Ele quem tem poder para controlar, e que é Ele que, na sua provisão e providência, cuida das nossas vidas. E ele vai dizer que nós precisamos abandonar o controle por 2 razões. A primeira é que a vida é cheia de incertezas. E a segunda é que a vida é cheia de brevidade ou até mesmo de fragilidade. Nós vamos observar que, de acordo com Tiago, nós precisamos abandonar a nossa sensação de controle sobre a vida, porque nós nunca tivemos controle sobre ela. Ele vai dizer para nós que nós não sabemos o dia de amanhã
E ele vai dizer, você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Existe uma fragilidade, existe um problema e um perigo aqui. E enquanto nós estudamos, antes de estudar esse texto, eu gostaria de orar com vocês, pedindo para que Deus usasse essa palavra na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor nos ensina na sua palavra e por mais uma vez confrontar o nosso coração. Enquanto nós voltamos para a tua palavra, que nós mergulhamos na tua sabedoria, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e use a tua palavra para confrontar nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quando nós lemos a carta de Tiago e nós vemos as pessoas dizendo vamos aqui, vamos ali, vamos fazer isso, vamos ganhar dinheiro, eu quero dizer para vocês que não existe nenhum problema da perspectiva do autor que você seja rico. Não tem nenhum problema que você ganhe dinheiro, não tem nenhum problema que você faça planos. O que Tiago está tratando não é a sua capacidade de planejar o seu futuro, não é a sua capacidade de planejar a sua aposentadoria, o seu plano de saúde. O Tiago não está falando sobre esse assunto. Essas coisas fazem parte da prudência e da sabedoria, e se você não faz, está na hora de fazer. Não tem problema, não são essas coisas. O que Tiago está confrontando é a soberba de acreditar que nós temos controle para garantir os resultados dos nossos investimentos pessoais. De que o que nós fizemos como indivíduos tem garantias e que Deus tem que garantir. Ou o que nós faremos como família, Deus tem que garantir. Ou o que nós faremos como igreja, Deus tem que garantir. Esse tipo de orgulho que garante, ou que encontra as garantias no próprio indivíduo, é esse o orgulho que ele trata aqui. Então, para aqueles que acreditam que têm controle sobre a vida, Tiago vai dizer o seguinte: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Não tem como nenhum de nós dizer o que é que vai acontecer amanhã. Nós não temos a capacidade de prever o futuro. Nós podemos planejar o futuro, nós podemos projetar o futuro, mas nós não temos condição de saber o futuro. Nós não temos controle nenhum sobre o amanhã. Não existe nada na nossa vida hoje que garanta consciência do que vem amanhã. Ele está dizendo que nós não sabemos. Aliás, o Provérbios já diz isso para a gente. Não se orgulhe do dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. E esse parece uma brincadeira do autor, se orgulhar pelo amanhã, mas nós somos peritos em sermos orgulhosos pelo futuro. Porque nós acreditamos que o que nós estamos fazendo hoje nos está garantindo um futuro amanhã. E que nós temos condição de prever que isso vai tudo correr bem. Mas nós esquecemos que há menos de 2 anos atrás, nenhum de nós previa uma pandemia mundial, nenhum de nós imaginava que passaria tanto tempo trancado dentro de casa sem saber o dia de amanhã. O que acontece é que as nossas rotinas nos oferecem certas seguranças que nós acreditamos que temos controle. Nós dizemos, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mas se chover amanhã muito, nós não vamos conseguir chegar no nosso trabalho. Nós não conhecemos o dia de amanhã, nós somos incapazes de saber. O orgulho confrontado é esse orgulho da certeza e da convicção, de que eu tenho controle de dizer para você, eu disse que farei isso e eu vou fazer o que eu falei, e eu vou garantir os resultados. Tiago está dizendo, nós não temos condição. Livro de Provérbios, na sabedoria divina apresentada naquele livro, ele está dizendo, nós não temos condição de saber. Jesus endereça muito bem esse tipo de orgulho quando ele conta a seguinte parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Nós gostamos de histórias que começam assim. Um homem produziu muito. E olha só o que ele faz. Então ele pensou consigo mesmo, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Lembra, no mundo antigo o investimento era no solo. Você planta, você colhe, você vende. O investimento era feito dessa maneira e ele conseguiu fazer um excelente investimento. Esse homem, que não começou pobre na nossa história, já começa rico, ele é inteligente o suficiente para fazer o investimento na hora certa. Ele não controlou a terra, não controlou a chuva, ele não controlou as estações climáticas, mas o que ele fez prosperou. Então o que ele diz? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros. Eu vou construir outros maiores. E ali guardarei a minha safra e todos os meus bens. Aí ele diz, então, quando eu tiver todo o meu dinheiro amontoado e guardado para mim, em um lugar que eu vou construir para mim, ele diz, então eu vou dizer a mim mesmo,
Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Você não vai precisar mais se preocupar em trabalhar. Agora que você tem dinheiro suficiente, você fez o investimento correto, você pode se aposentar mais cedo que todos os seus amigos. E aí você vai descansar, comer, beber e se alegrar. Então, quando você conseguir atingir o seu sucesso e você ganhar tudo o que você precisa, então você vai descansar. Então você vai desfrutar da vida. Então ele vai beber, ele vai se alegrar. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite lhe será exigida a sua vida. Com quem ficará o que você preparou? A história que Jesus conta é de um homem que planejou o final da sua vida sem trabalho, aposentado cedo, com muito dinheiro no bolso, para viver em paz o resto da vida. E o dia que esse homem chegou lá, Deus olhou para ele, hoje é o dia de você vir me encontrar. Esse homem faleceu antes de desfrutar o que tinha. Planejou corretamente? Planejou. A ideia era ruim? Não. Ele tinha como garantir os resultados? Não tinha. Jesus conta essa história exatamente para confrontar a nossa sensação de controle. Nós não conseguimos controlar nada nessa vida. Nós não conseguimos controlar ou garantir as nossas finanças, o nosso futuro, o nosso sucesso, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, o que eu devo fazer? Ser imprudente? A resposta, então, é o outro extremo, então eu não vou fazer nada, não vou prestar atenção em nada, tudo que entrar eu vou gastar? Não. A vida da prudência, ela é feita na dependência do Senhor. Diante da incerteza do amanhã, que é um fato, nós não sabemos, nós confiamos no nosso Senhor e na providência dele. É o nosso orgulho que não nos permite depender do Senhor e na sua providência. Nós acreditamos que o Senhor tem guardado para nós não é tão bom quanto aquilo que nós queremos para nós mesmos. Como se nós conseguíssemos saber melhor do que Deus o que é melhor para nós. O problema não é o planejamento. O problema não é o se preparar para o futuro. O problema é a soberba de acreditar que você vai fazer isso sozinho, sem a bênção e o cuidado de Deus. Que você, do seu modo, do seu jeito, vai fazer melhor do que Deus faria. Esse orgulho é que está sendo trombado aqui por Tiago, pelo nosso autor. Mas ele diz uma segunda razão pela qual nós precisamos abrir controle da nossa vida, é que existe uma brevidade, existe uma fragilidade na nossa vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é como a fumaça, nem bem se fez, se desfaz, diria o antigo poeta. Ela aparece e some muito rápido, é breve, é frágil. A vida é assim. Quando nós somos mais jovens, nós acreditamos que a vida dura para sempre. Então a gente não tem medo de pular de ponte, de fazer rapel, a gente não tem problema de brincar na cama elástica. Com 40 anos na cama elástica é quase uma sentença de morte. Você sabe que você vai cair, vai fraturar o joelho, você sabe que a fragilidade chegou. Depois dos 40 anos, suas coisas começam a doer mais, ficar mais difíceis. Estava vendo alguém tentar explicar a diferença entre ter 40 anos e 20 anos da seguinte maneira. Ele pegou uma cadeira, colocou na frente e subiu na cadeira. Ele falou, essa é a diferença entre 20 e 40. Com 40 anos, você tem medo que você vai quebrar o tornozelo ao descer. Com 20 anos, você pula dando piruleta, sem ter problema nenhum. Porque nós vamos ficando cada vez mais frágeis com o tempo e mais cientes da nossa mortalidade, mais cientes da nossa fragilidade. Mas a verdade é que nós sempre fomos frágeis. Ninguém pode garantir que no dia que você vai atravessar a rua, você vai chegar do outro lado, que não vai ter nenhum motorista embriagado dirigindo sem noção, ou que tenha um carro quebrado na sua rodovia e que acerte o seu carro. Ninguém pode garantir nada. Nós vamos todos os dias para o trabalho, nós pegamos a estrada toda semana, mas nós não fazemos isso porque nós somos bons pilotos e nós conseguimos garantir a nossa segurança. Na providência de Deus, Ele nos preserva.
Nós precisamos lembrar que é a providência divina que cuida das nossas vidas, que é Ele quem vai garantir que você chegue de um lugar ao outro. Nós não temos condição. A nossa vida é frágil. Nós não sabemos quando nós vamos acordar um dia de manhã sem conseguir comunicar e lembrar que nós precisamos ir para um hospital, que você, jovem, está sofrendo um AVC. Você não planeja para isso. A nossa vida é frágil. Quando o salmista se lembra da vida, ele diz o seguinte: desde os inícios dos meus dias, o cumprimento, destes aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. É isso que nós somos. Um dia nós aparecemos, um dia nós morremos. É isso. Não tem ninguém que consiga transcender essa fragilidade. Nenhum de nós. O problema é que na nossa sensação de controle nós esquecemos de que Deus é quem cuida da nossa vida. E nós não o reconhecemos. Nós não reconhecemos a sua presença. Nós não reconhecemos o seu cuidado. Nós não reconhecemos a sua proteção. Para falar bem a verdade, nós não sabemos nem mesmo se nós vamos estar aqui amanhã. Esse é o nível de fragilidade que nós temos. Quem consegue garantir que estará vivo amanhã? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Quem consegue garantir que as suas riquezas ajuntadas até esse momento estarão com você amanhã? Nenhum de nós. Aliás, Tiago já tinha dito isso. Ele falou, o irmão de condição humilde ele tem que se alegrar na sua exaltação, mas o irmão rico ele tem que se regozijar na sua humilhação, visto que a sua riqueza passará. Da mesma maneira que nós somos frágeis, os nossos recursos são também. Quando nós recebemos uma notícia que nós temos alguém na nossa família que precisa de cuidados médicos e o plano de saúde se nega a cuidar dos cuidados médicos dessa pessoa, o que é que você faz? Como uma pessoa prudente que você é, você põe a mão no bolso e faz o quê? Eu vou mandar no particular. Só que você esperava que era um dia, aquele um dia vira uma semana, que vira uma semana, que vira um mês. Ninguém tem recursos para segurar uma internação de longo prazo com os custos dos nossos hospitais. As nossas riquezas, elas desaparecem de uma maneira muito fácil. Faz um investimento errado, ela desaparece. Dá carteirada no trabalho para você, se você não perde os seus bônus de fim de ano, o seu trabalho, o seu sustento. Cai no mercado de trabalho desempregado e vê quanto tempo dura a tua fortuna. As nossas fortunas desaparecem. Desaparecem. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, são muitas as incertezas que vão nos atingir e nós somos muito frágeis. Os nossos recursos não nos garantem nada. Então o que nós fazemos? Nós entramos guardados num canto, nós nos distanciamos das pessoas, nós desistimos da vida? É claro que não. O cristianismo não funciona assim. O cristianismo ele propõe algo alternativo muito melhor. Que é fazer tudo isso debaixo do cuidado de Deus. Fazer tudo isso reconhecendo a providência divina e o cuidado de Deus. Você não está onde você está. Você não chegou onde você chegou baseado no teu esforço. Deus vem abrindo o teu caminho a vida toda para você chegar onde você está. E Ele tem cuidado da sua vida onde você está hoje. Você quer saber mais? Amanhã Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa mês que vem, ano que vem. Porque Ele cuida das nossas vidas assim, na sua provisão. Ele sabe o que é melhor para nós. Somos nós que não reconhecemos, somos nós que não agradecemos, porque nós queremos o controle, nós queremos o domínio, nós queremos fazer tudo com as nossas mãos. Mas se nós quisermos levar uma vida madura diante de Deus, com pessoas que crescem na verdade que Ele ensina, nós vamos precisar abrir mão do controle que nós achamos que temos da nossa vida. E nós precisaremos passar a desfrutar da sua providência. E eu sei que você disse no seu coração, aleluia, é isso mesmo, vamos todos desfrutar da presença do Senhor. Mas será que você sabe o que isso significa de fato? Será que você sabe o que significa viver debaixo da providência divina? Tiago oferece 3 conselhos para nós. Nenhum deles é legal. Nenhum dos conselhos que ele vai dar
você vai dizer, oba, iupi, sempre quis. Por quê? Porque para viver debaixo da providência divina e abandonar o seu controle, Tiago vai precisar cavucar mais um pouco no nosso orgulho. Quais são os 3 conselhos de Tiago? Primeiro conselho, você vai precisar viver em submissão ao Senhor. Ele diz, ao invés de dizer vamos fazer isso ou aquilo, ele diz, se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Tiago não está corrigindo a nossa linguagem. Ele não está dizendo para você trocar a palavra eu fiz planos para se Deus quiser eu farei as coisas que eu planejei. Ele está corrigindo o nosso coração, ele está corrigindo a nossa postura. Ele está dizendo, eu só conseguirei fazer qualquer coisa se a bênção divina estiver sobre nós, se Ele proteger a minha vida, se Ele prover para a minha vida, se Ele cuidar da minha vida. Ele não está corrigindo o vocabulário, Ele está corrigindo o coração. E se no nosso coração nós não somos submissos à autoridade que Ele tem, nós não estamos aproveitando da providência dEle. Não é simples estar debaixo da providência divina. É um constante voltar ao Senhor e perguntar o que é que o Senhor quer de mim. Quer um exemplo simples de como nós somos arrogantes e de como nós não reconhecemos o nosso Senhor? Se você tiver que fazer hoje um investimento de R$100, que seja para comer, que seja para fazer qualquer coisa, você bate a mão no peito e diz, esses R$100 são meus. Eu fiz, eu conquistei, eu coloco onde eu quiser. Mas se esse investimento for de R$100 mil, você morre de medo e volta para o Senhor. Puxa vida, Senhor, agora me dá sabedoria. Porque nós achamos que o desafio da dependência do Senhor é na quantidade dos recursos que nós usamos e não numa postura de dependência do Senhor. Esses R$100 que eu vou aplicar, Senhor, esses R$100 que eu vou usar, Senhor, é isso que eu tenho para fazer? Essa é a melhor decisão para ser tomada? Porque a única diferença que faz você depender do Senhor é seu medo de perder dinheiro e não o seu desejo de estar com o seu Senhor. O nome disso é orgulho. O nome disso é controle. Nesse limite dos poucos eu me garanto. Agora, quando eu cruzo o meu número de muita coisa, aí eu tenho medo. E aí, quando eu tenho medo, eu dependo do Senhor. Entenda o seguinte. Nós devemos ter medo dessas coisas. Nós devemos temer o amanhã. Mas nós devemos temer o Senhor muito mais do que nós tememos perder os nossos recursos. Porque essa é uma postura de dependência verdadeira e genuína. Ser fiel no pouco, ser fiel no muito. Não é ser fiel no muito e ter controle no pouco. Não é entregar para o Senhor o difícil e fazer o fácil. O Senhor não quer uma parte da tua vida, Ele quer a tua vida inteira. Pensando nisso, em submissão, como é que você sabe, de maneira prática, que você está se submetendo ao Senhor? Quero propor algumas considerações. Primeiro, considere o seu coração. Quando você está diante de uma decisão que você precisa tomar, e você está diante de algo que é importante, considere o teu coração. Quais são os desejos que motivam as suas escolhas? Qual é a direção dessas decisões que você quer tomar? Para a glória de quem você vai tomar essa decisão? Faça um check-up do seu coração antes de qualquer coisa. Preciso trocar as crianças de escola. Por quê? Para quê? Preciso mudar de emprego. Por quê? A glória de quem que eu procuro quando eu faço alterações na minha vida? Qual é a direção que eu quero dar para a minha vida? Eu vou mudar de um emprego que vai custar o meu tempo com a minha família. Vai custar meu tempo com a igreja. Vai custar meu tempo com o Senhor. Será que essa é a direção que eu quero tomar? Porque ela vai dar para mim coisas que eu quero conquistar? Porque se eu estou buscando essas coisas, eu não estou dependendo do Senhor. Volta para o teu coração. Será que no Senhor você tem dependido nas decisões mais simples? Será que os meus desejos estão no lugar certo quando eu quero tomar essa decisão ou fazer essa escolha? Compro esse carro, compro aquele carro, vou para essa casa, vou para aquele bairro? Todas essas decisões podem ser tomadas debaixo da providência e da dependência do Senhor. Nós só precisamos aprender a consultar o nosso coração e entender como é que nós queremos conduzir o favor de Deus na nossa vida. Porque, no fundo, nós queremos controlar com
com o nosso poder, com a nossa aptidão, até mesmo a benevolência divina. Considere sua vida de oração. Quer saber se você está dependendo do Senhor? Se pergunte quantas vezes eu tenho orado por essa decisão que eu tenho que tomar. Porque tem crente que é ótimo de pedir oração. Cara, ora por mim, eu tenho uma decisão para tomar, mas ele mesmo não toma as decisões, não ora. Quer saber se você está vivendo em submissão ou não? Pergunta para o Senhor, devo ou não devo fazer aquilo? Coloca isso como objetivo de vida. Eu vou tomar uma decisão. Senhor, eu estou tomando a decisão correta ou eu estou tentando ter controle sobre todas as coisas? E quando você colocar a sua vida diante de Deus em oração, considere estar errado. Porque se o Senhor confrontar o teu coração e disser para você, não faça essa decisão que você vai tomar, essa decisão é uma cilada para a tua vida, parece bom agora, mas vai te custar lá na frente. E se ele falar com você que não é para você tomar essa decisão, não tome essa decisão. Porque se você colocar a sua vida de oração diante do Senhor, ele vai responder você. Se você genuinamente se aproximar do Senhor pedindo orientação, ele vai te orientar. Ele vai usar pessoas ao seu redor, ele vai usar as Escrituras, mas às vezes ele mesmo vai te convencer lá dentro. O Senhor tem poder para falar com você e fazer com que você mude de direção na hora de tomar uma decisão ruim. Porque se você viu no seu coração que os seus desejos são ruins, se você viu na sua vida de oração que você não está levando Deus a sério na hora de tomar decisão, considere seriamente a possibilidade que você está errado no que você vai fazer. Que você está tentando controlar sua vida, você está tentando manipular o Senhor. Esse não é o modo de viver do cristão maduro. O cristão maduro deixa o Senhor dirigir. E se o Senhor confrontar você entender e você entender que você está errado, responda com gratidão. Porque Ele te livrou da boca do leão e às vezes você nem sabe. Nós chegamos hoje, todos nós chegamos hoje aqui, porque a benevolente mão do Senhor permitiu assim. E nós precisamos agradecer mais o nosso Senhor. Isso é submissão. Isso é se submeter à sua providência. Mas ele diz outra coisa. Ele diz, agora vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Esse controle, esse desejo de controle, essa sensação de controle, ele está dizendo, esse desejo que vocês têm é maligno. Lembra, ele já fez isso algumas vezes, ele traçou várias vezes a diferença entre o céu e o inferno, a sabedoria do alto e do baixo, ele já fez esse corte várias vezes. Ele está dizendo, a pretensão de acreditar que você tem controle sobre sua vida, que você vai fazer coisas, que você vai ter dinheiro, que tudo que você vai fazer... Esse tipo de orgulho pertence a Satanás, é do mal, é maligno. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo que esse tipo de orgulho vai nos consumir. Nós precisaremos ter humildade ao invés de orgulho diante do Senhor. E humildade diz o seguinte, Senhor, eu queria fazer esse monte de coisa na minha vida, mas eu quero ouvir a tua voz antes. Eu quero saber o que o Senhor espera de mim antes. Mas como é que eu sei que eu estou agindo com humildade ao viver debaixo da providência divina? Deixa eu oferecer algumas sugestões para você. Em primeiro lugar, você vai precisar de uma visão bíblica de quem você é. E se você acredita que você é uma pessoa especial, volta para as Escrituras. Você não é melhor que ninguém. Ninguém. As Escrituras nos dizem que nós somos pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus, destituídos de verdade, destituídos de vida. Nós, pelas nossas próprias forças, merecemos nada além do que a oposição divina sobre nós. Biblicamente, todos nós inclinados ao pecado, todos nós disponíveis a fazer tudo o que é errado. Esse somos nós. A diferença entre nós e aqueles que nós chamaríamos de maiores pecadores é a graça que nos redimiu. Nós precisaremos de uma visão bíblica da graça de Deus que vai nos buscar no buraco onde nós estávamos, perdido onde nós estávamos. E com amor pactual, Ele nos amou, Ele nos redimiu e Ele nos santificou para uma novidade de vida. E agora, redimidos em Cristo Jesus, nós ganhamos um novo modo de vida, nós ganhamos um novo modo de viver.
E tudo o que nós ganhamos do Senhor, nós não conquistamos. Nós não fizemos por merecer, não existe nenhum mérito nosso, é tudo graça divina nas nossas vidas. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos para viver de maneira santa, para viver de maneira agradável a Ele. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. E se nós sabemos que nós somos pecadores resgatados por Cristo Jesus, nós precisamos adotar uma postura de quem vive sobre a graça. Eu mereço o favor? Não. Eu mereço ganhar de Deus bênçãos? Não. Eu sou uma pessoa especial? Não. E agora, como um servo de Cristo Jesus, eu vou tomar decisões como quem presta contas. Quando os escritores do Novo Testamento nos chamaram de servos de Deus, eles usaram a palavra escravo. E eles usaram a figura de escravo e o seu senhor para descrever a nossa relação com Cristo Jesus. Em outras palavras, quando nós afirmamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós nos colocamos em uma relação com Ele de escravidão. Nós não temos direitos, nós não temos desejos mais. Nós submetemos tudo isso a Cristo Jesus. E nós vivemos em resposta à graça dele. E porque nós vivemos em resposta à graça dele, nós podemos desfrutar da sua presença, benevolência e bondade. Isso significa que nós precisaremos nos colocar no nosso lugar, como escravos que nós somos, como servos que nós somos. Nós não somos senhores, nós não somos donos, nós vamos desfrutar a vida que o Senhor nos dá para viver hoje, com a bênção que Ele nos dá para viver hoje. E como servos nós vamos tomar decisões. Eu respondo para o meu Senhor pelas decisões que eu tomo. Eu respondo para o meu Senhor pelos caminhos e planos e propósitos que eu tenho por fazer. E se eu tomar decisões que são erradas e que vão contrárias a Ele e ao que Ele ensina, eu respondo para Ele como um servo. Eu respondo a Ele como um escravo. Quer desfrutar da providência divina? Busque o caminho da humildade, de reconhecer que você não é nada sem Deus. E que com Deus você pode tomar as decisões adequadas para a sua vida. E por fim ele diz o seguinte: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, ele comete pecado. Nesse contexto, a expressão sublinhada fazer o bem significa fazer o bem no contexto dessas tomadas de decisão. Fazer o bem no contexto desse controle que nós acreditamos que temos. O que ele quer dizer é, se nós sabemos que temos que abrir mão do nosso controle e nós não abrimos mão do nosso controle, nós estamos pecando. Se nós não aprendemos que precisamos abrir mão da nossa sensação de controle e entregar de fato a nossa vida nas mãos do Senhor, se nós não aprendemos a fazer isso, nós não vamos desfrutar da providência divina. O que é que Deus quer da sua vida? Ele quer o teu trabalho? Não. Ele quer a tua família? Não. Ele quer o teu tempo? Não. O Senhor não quer uma parte da tua vida. O Senhor quer a sua vida toda. Ele não está preocupado com o seu sucesso financeiro. Está preocupado com a tua vida. Teu sucesso financeiro é uma coisa muito importante. Os teus planos são coisas muito importantes para você na sua visão das coisas. Mas o Senhor que te conhece inteiro e que sabe tudo o que está por vir e que pode cuidar da nossa vida como tem cuidado até aqui, esse Deus quer você inteiro para Ele. Se o Senhor chegasse para você e dissesse, me entrega a tua família, você entregaria? Se Ele chegasse para você e dissesse, me entrega a tua carreira, deixa eu planejar a tua carreira, você entregaria para Ele? Se Ele dissesse para você, me entrega tua esposa, teu marido, alguns de vocês, por favor, leva já. Você entregaria seu filho? O Deus que nós seguimos entregou o seu Filho por nós. E nós lhe negamos o nosso trabalho. Nós negamos a nossa vida.
nós negamos os nossos planos. Mas aquele que sabe que deve entregar e não faz, está pecando. Você entendeu que não dá para ter sensação de controle quando nós conhecemos a providência divina? Que dá para ter consolo, que dá para ter conforto, saber que as coisas não dependem de nós e que Deus cuida, que nós podemos entregar na mão dele, que ele pode fazer muito mais por nós. Mas se você quiser levar uma vida madura e entregar de fato, eu quero sugerir algumas coisas para você. Esteja pronto para perder aquilo que você entregar. Senhor, aqui está o meu trabalho. E o Senhor vai dizer, não presta. Senhor, aqui estão os meus filhos. E o Senhor vai dizer, eles são meus. Você vai entregar para ele a tua vida e ele vai dizer, se você quiser ganhar a sua vida, você vai ter que aprender a perder. Viver debaixo da providência divina é saber que aquilo que nós entregamos para o Senhor, nós corremos o risco de perder. Você está pronto para entregar e perder o que você não quer entregar para Ele? Pensa na sua carreira, no seu trabalho. Você estaria pronto para entregar a tua carreira nas mãos de Deus e dizer, Senhor, cuida da minha carreira melhor do que eu, porque usando os meus valores, consumidos por esse mundo, eu estou fazendo tudo errado. Você está pronto para ouvir Deus dizer para você, você me entregou a sua carreira e agora eu vou transformar a sua vida. Você corre o risco de perdê-la. Você entregaria para o Senhor? Se entregar, esteja pronto para entregar aquilo que você não quer perder. Existem áreas na tua vida que você não quer perder o controle. E nós, pais, sabemos o nome disso muito bem. Filhos. Nós não queremos entregar, de fato, os nossos filhos na mão de Deus. Quer uma evidência fácil para achar? Nós estamos treinando os nossos filhos para serem bem-sucedidos no mercado de trabalho. Nós damos escola, inglês, futebol, basquete, tênis. Eles fazem chinês na hora vaga, faz judô, francês, triatlo. E quando sobra um tempinho, a gente vai no parque, no clube, na viagem, na festa. A gente faz um monte de coisa. Mas quantos de nós estamos treinando os nossos filhos para serem missionários? Quantos de nós estamos prontos para entregar os nossos filhos para viverem do ministério e serem pastores? Se o Senhor chamasse o seu filho para ir para o outro lado do mundo, morrer por Cristo, você enviaria? Se você entregar o seu filho na mão de Deus e ele quiser levar, você vai perdê-lo. E eu vou dizer uma coisa para nós pais. Nós temos medo de perdê-los porque nós fazemos dos nossos filhos os nossos ídolos. Nós servimos os nossos filhos, nós cuidamos dos nossos filhos, nós protegemos para que eles sempre fiquem conosco. Como se nós pudéssemos controlar a vida deles melhor que o Senhor. Como se nós pudéssemos garantir que se eles todos estivessem perto de nós, eles seriam pessoas protegidas do mal, cuidadas. Nós não temos controle sobre os nossos filhos. Sobre a vida dos nossos filhos. Nós não temos garantia de que o que nós estamos fazendo hoje com os nossos filhos vai gerar filhos saudáveis, maduros amanhã. Viver debaixo da providência divina e estar pronto para entregar aquilo que você não quer perder. Esteja pronto para entregar aquilo que o Senhor já solicitou para você. Você sabe quais são as áreas da sua vida que o Senhor já colocou a mão. Você sabe quais são as áreas na sua vida que o Senhor já incomodou o seu coração. Coisas que você vem fazendo errado há anos. Coisas que há anos o Senhor vem chamando você de lado e falando, está na hora de acertar. Está na hora de colocar um ponto final nisso daqui. Está na hora de esquecer esses equívocos do passado e de fato acertar a tua vida. Entregar o controle da vida nas mãos do Senhor é esperar por situações como essa. Por isso que o conselho de Tiago é abandone o seu senso de controle. Você não tem controle, você tem senso de controle. Você tenta possuir, tenta proteger,
mas nós não temos controle de fato. Como é que nós vivemos abandonando o controle e abandonando a soberba da vida? Como é que nós vamos viver? Tiago nos diz. Diz 3 coisas. Você vai se submeter ao Senhor, você vai ser humilde e você vai entregar. A pergunta que fica então é: você tem se colocado debaixo da orientação e direção divina? Você tem levado uma vida humilde diante dele ou você acredita que é melhor do que ele? Você tem de fato entregado a sua vida para o Senhor? Porque se você não entregar sua vida de fato nas mãos do Senhor, você vai negar a providência divina. Você vai esquecer de Deus e você vai caminhar sozinho, achando que tudo o que você faz é mérito do teu esforço. E um dia isso vai dar muito errado. Porque um dia nós estaremos diante do nosso Senhor e para Ele nós vamos ter que dizer: eu sabia o que o Senhor queria, mas eu achei que eu era melhor que o Senhor. Eu achei que no meu orgulho eu sabia mais que você. E que no meu controle eu poderia proteger melhor que você. E nenhum de nós vai conseguir terminar essa conversa frente a frente com o Senhor. Por isso, não viva essa vida, não tenha esse diálogo no seu silêncio contra o Senhor. Não mantenha esse orgulho, não mantenha esse controle, não vai valer a pena. Volta para o Senhor e viva debaixo da orientação e da providência dele. Vamos orar?